maravilhados diante do poder visível de Deus. A maneira como Deus se manifesta é mais variada do que podemos imaginar. Por algum tempo em minha breve vida, eu ficava pensando: onde está Deus? Como posso perceber seu agir, sua voz, sua manifestação? E por incrível que pareça, ele sempre agiu bem diante do meu nariz e continua agindo. Mas na época eu estava cego, surdo e mudo para o seu agir. Já perdi muitas aparições maravilhosas do Senhor. Acontece que desde criança fomos treinados a pensar que Deus só age quando cura alguém de câncer ou de outra doença em que a medicina humana não tem mais nada a fazer. Outros acreditam que ele se manifesta somente quando algo espetacularmente bom acontece. Nessa linha de pensamento, vamos limitando o agir de Deus aos desejos e parâmetros humanos. Nessa semana, lendo o Salmo 29, me senti desafiado a falar um pouco mais sobre as manifestações fantásticas desse nosso bom Deus. Dessa forma, vamos falar sobre maravilhados diante do poder visível de Deus. O texto básico seria somente o verso 1 do Salmo 29, mas eu vou ler todo o Salmo 29 para vocês terem uma percepção um pouco maior do que estamos falando. Vamos lá, Salmo 29, na tradução A Mensagem, versos de 1 a 2. Bravo! Ó Eterno, bravíssimo! Deuses e anjos gritam, bis! Maravilhados estão diante da glória, maravilhados diante do poder visível de Deus. Prostrem-se todos, vistam sua melhor roupa para honrá-lo. O Eterno, verso 3, o Eterno troveja sobre as águas, com o brilho de sua face ele troveja. O Eterno sobrevoa as águas abundantes. Verso 4, o trovão estrondoso do Eterno, o trovão sinfônico do Eterno. Verso 5, o trovão do Eterno esmaga os cedros, o Eterno derruba os cedros do norte. Verso 6, as cordilheiras saltam como potros na primavera, as altas cadeias de montanhas pulam como cabritinhos selvagens. Versos 7 a 8, o trovão do Eterno cospe fogo, o Eterno troveja, o deserto estremece. Ele faz o deserto de Cádiz estremecer. Vejam só, o trovão do Eterno cospe fogo. Verso 9, o trovão do Eterno faz os carvalhos dançar com rodopios. A voz do Eterno faz despir os galhos. Nós caímos de joelhos e gritamos, glória! Verso 10, sobre as águas abundantes está o trono do Eterno, de onde flui seu poder, de onde ele governa o mundo. Verso 11, o Eterno fortalece seu povo, o Eterno dá paz ao seu povo. Vamos para algumas observações sobre esse texto. Nos versículos de 1 a 2, vemos o salmista reverenciando o Senhor e as suas manifestações de poder. Normalmente ficamos impressionados diante das catástrofes da natureza, e realmente elas impressionam, e é sobre isso que estamos falando hoje. O Salmo 29 deixa claro que em todas elas é Deus demonstrando o seu poder. Alguns aproveitam essa minha fala para questionar ao Eterno, como se ele não fosse amoroso. E facilmente as pessoas esquecem que ele, o Eterno, é o Criador e mantenedor de tudo e de todos. Sendo assim, não precisa pedir opinião de ninguém e nem conselho para decidir o que fazer.
Ele é o eterno. Ponto. Sabemos que há pessoas que perdem sua vida nessas manifestações da natureza, o que lamentamos. Mas lembremos que Deus é quem dá a vida e o que a recolhe. Todos nossos dias estão contados. Vemos isso no Salmo 139. E essas pessoas tiveram seu tempo para se decidir de onde estarão na eternidade. Lembremos disso em Hebreus também. Hebreus fala que hoje é o dia da salvação. E nossa vida aqui é passageira. Uns vão antes para a eternidade, outros depois. Mas todos precisamos nos preparar, desejar. Quem não se prepara, não pode reclamar. Também é importante mencionar que muitas catástrofes acontecem pela ação humana, quer seja a degradação, o desleixo, o mau gerenciamento dos recursos naturais e públicos, enchentes, terremotos, maremotos, ciclones, granizo, vendavais, secas e tantas outras manifestações sempre aconteceram. E cabe a nós humanos nos prepararmos cada vez melhor para as enfrentar. E aqui está a responsabilidade humana. Há governantes que não investem na precaução e depois ficam jogando a culpa adiante. E por último, acabam culpando a Deus. O Criador continuará agindo, concordemos ou não. Ele troveja sobre as águas, sobrevoa as águas abundantes, como diz o verso 3. Seu trovão é ouvido por todos a longas distâncias. Enormes árvores são arrancadas, torcidas, quebradas ao meio. Os tornados normalmente assolam uma listra de terras, levando as marcas do poder divino por onde passa. Nesses momentos, não há estrutura construída por homens que resistam ao poder de Deus. Ele tem se manifestado seguidamente. Temos aí no decorrer da história tantas estruturas metálicas fortíssimas que os tornados vêm, parece que torce, distorce, joga lá e nós humanos não temos a força para conseguir endireitar isso. Mas uma rajada de vento impetuoso faz tudo isso. As pessoas que temem a Ele, a Deus, e confiam no seu agir, entendem esses sinais como avisos do tipo: ei, meu filho, estou aqui e vejo tudo o que está fazendo. Sei que tem pouco tempo para mim e por isso só passei para dizer um alô para você. É uma forma de Deus chamar nossa atenção de que realmente precisamos desse relacionamento de amizade com Ele, o qual Ele mesmo nos propõe a cada dia, a cada novo dia. Ele nos propõe esse relacionamento de amizade. O que temos feito? Sim, é triste perceber que em poucos minutos, às vezes segundos, famílias perdem tudo que foi construído por gerações. Mas lembremos que nada do que construímos aqui vamos levar para a eternidade. Temos de nos ocupar com aquilo que realmente importa. Nesse canal do YouTube ou no Facebook, você pode assistir o vídeo número 100 e ele vai estar falando sobre isso. No YouTube, MD Caminhando, no Facebook, IECB de São João. No verso 9, vemos: o trovão do Eterno faz os carvalhos dançar com rodopios. A voz do Eterno faz despir os galhos. Nós caímos de joelhos e gritamos: glória! Não tem outra coisa a não ser glorificar o poder de Deus. É isso que Deus espera de nós. Ao invés de ficarmos reclamando dele, devemos fazer nossa parte para evitar desastres evitáveis. Isso sim. E quando sua voz vir e despir os galhos, vamos nós também cair de joelhos
e gritar glória. Ele deseja ser reconhecido, glorificado, honrado, adorado, temido, reverenciado. Mas acima de tudo, deseja manter uma comunhão constante conosco. Nós que somos sua obra-prima da sua criação. Veja, Deus tem tanto poder, um poder infinito, e mesmo assim quer esse relacionamento comigo e contigo, com cada um. É tremendo isso. No verso 10, o salmista diz: sobre as águas abundantes está o trono do Eterno, de onde flui seu poder, de onde ele governa o mundo. Enganam-se aqueles que acham que têm poder sobre tudo e sobre todos, aqueles que acham que são semideuses, ou que o Eterno não está acompanhando tudo o que está acontecendo em cada centímetro ou segundo de nosso enorme universo e tempo. Nada passa despercebido por ele. Deus tudo vê, tudo sabe. Jesus já declarou em Lucas 20, 24, na tradução A Mensagem, que a ação humana vai até onde o Eterno permitir. E isso explica o porquê a raça humana ainda não se destruiu. O Eterno não permite. Mesmo a maldade humana é limitada pelo Eterno. Aplicação. Em vários momentos, eu, Augusto, já temi os homens mais do que Deus. O tempo foi passando e Deus foi me provando o quanto seu poder é infinitamente maior do que os homens. Em outros momentos já tive medo até de temporais e tempestades, até descobrir que tudo isso obedece ao Senhor. Vemos Jesus falando sobre isso aos seus discípulos também. Nas catástrofes, temos a oportunidade de o servirmos, auxiliando o próximo em suas necessidades. Veja, se você não passou pela catástrofe, você não foi afligido, você pode ajudar alguém que foi afligido, ajudar na necessidade dessas pessoas. Tenho me consolado e animado por saber que o Eterno fortalece seu povo, o Eterno dá paz ao seu povo. Verso 11. Dessa forma aprendi que posso glorificar ao Eterno diante das suas fantásticas manifestações de poder, pois Ele mesmo me fortalece e me dá paz. E isso não tem preço, a paz do Eterno. No passado ouvi meus pais dizerem que não precisamos ou não precisávamos temer as manifestações da natureza, pois Deus estava presente nelas. Isso me acalmava e fui aprendendo aos poucos. Quando constituí família, pude passar essa mesma fala, informação, ou isso que eu aprendi dos meus pais, a meus filhos. Nossos primeiros discípulos são nossos filhos e familiares mais próximos. O que temos compartilhado com eles? Temos glorificado o poder de Deus, sua proteção, seu amor, seu perdão, aos nossos filhos, bem como a todos com quem temos contato, com quem convivemos? Temos dedicado tempo de qualidade para discipular aqueles que caminham conosco? Num discipulado de duas vias, onde um aprende do outro ou com o outro, discipulado é igual a de si para o lado, de mim para o lado. Aprendo também com a outra pessoa. No final do verso 1 ele diz: vista a sua melhor roupa para adorá-lo, dar o melhor de mim a ele, ser a melhor versão de mim mesmo a cada dia, hoje sendo melhor do que fui ontem. São formas de adorá-lo. Ele conhece minha capacidade, minha melhor roupa, meus talentos e habilidades. Lembremos, Deus quer ser glorificado e honrado a todo tempo por aqueles que se dizem ser seus filhos. Vamos adorá-lo também em suas maravilhosas manifestações de poder. Oração. Obrigado, Pai, que não precisamos ter medo de suas maravilhosas manifestações de poder,
Ensina-nos a te glorificarmos por tudo, mesmo que pareça que vamos perder algo que tanto amamos ou levamos tanto tempo para adquirir, pois sabemos que és poderoso, e se aquilo que perdemos realmente é necessário, certamente nos ajudará a reconstruir novamente. Confiamos em Ti, no Teu amor, no Teu perdão, no Teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus tem preferidos? Pergunta um aprendiz de Jesus ao seu discipulador. Não, diz o discipulador, mas tem amigos íntimos. Os amigos íntimos de Jesus o adoram diante das manifestações maravilhosas de seu poder. Ao invés de reclamar e termos medo, vamos glorificar, vamos adorar ao Senhor quando presenciarmos essas gloriosas, majestosas manifestações do Senhor. Deus os abençoe e os conduza pelo seu caminho eterno. Amém.